Você já parou para pensar no poder e na influência da arte na nossa vida? A gente está tão acostumado com a presença da arte em todo lugar que às vezes é até difícil de enxergar ou perceber que ela está ali transformando a nossa vida. Mas nesses tempos diferentes de tudo que já vivemos, está cada dia mais claro enxergar o que a arte faz pela gente e o que a gente faz pela arte. A gente cria e consome arte desde os nossos primórdios como seres humanos há milhares de anos atrás. Um bom exemplo disso é a caverna de Lascaux, na França, com mais de 600 pinturas de animais nas paredes, com idades estimadas em 17 mil anos, e também centenas de marcas de mãos, como quando as crianças pintam o contorno das mãos no papel ou molham a mão com tinta para deixar uma marca. A gente continua fazendo isso ainda hoje. É quase como um instinto primitivo que nós temos em registrar a nossa existência, e fazemos isso usando a arte. E mesmo com a expectativa de vida baixa milhares de anos atrás e preocupações como caçar e sobreviver, as pessoas ainda dedicavam tempo para criar e fazer arte, como se não fosse algo opcional ou só por diversão, mas como se fosse algo fundamental e necessário. Isso não mudou até hoje. O ser humano é a única criatura capaz de criar e com a necessidade de criar, e usamos isso como forma de nos reconhecermos como humanos, nos expressarmos e darmos sentido à vida. No documentário A Necessidade da Arte, com o Ferreira Goulart, ele diz que o ser humano é incompleto e por isso precisamos inventar e criar. É só a gente pensar em como os animais já nascem prontos e só precisam da mãe deles nos primeiros meses. Já a gente precisa e depende de objetos e equipamentos criados por nós mesmos para garantir a nossa sobrevivência. O Ferreira Goulart, inclusive, tem duas frases incríveis que dizem muito sobre a nossa relação com a arte. A primeira delas é: a arte sempre foi um instrumento de fantasia, de expressar desejos, aspirações, imaginar e criar mundos imaginários. E a segunda, que é a minha preferida: a arte existe porque a vida não basta. Você pode até não perceber, mas a arte tem um papel na nossa vida desde o momento em que nascemos e nos desenvolvemos através das suas múltiplas linguagens. As músicas que você escuta, os livros que você lê, os filmes que você assiste, ou as atividades que você faz no seu dia a dia para relaxar, como pintar, desenhar, escrever ou dançar. Segundo a autora Daniela Coleto no artigo A Importância da Arte para a Formação da Criança, todas essas linguagens artísticas são capazes de melhorar a forma como nos relacionamos com outras pessoas e com o mundo e de nos tornar mais criativos, sensíveis e dinâmicos para a sociedade. Quando a gente ainda é criança, a arte que a gente cria é o nosso meio de expressão mais forte e prazeroso e nos permite criar um poder imaginativo sem limites, onde árvores são azuis e cachorros são cor-de-rosa. Ela nos fornece liberdade de expressão para ideias e sentimentos e faz a gente melhorar a nossa escuta e observação, além de nos fazer pensar e refletir de forma mais crítica e consciente. Quando a gente cresce e criamos a noção do nosso papel no mundo, a arte vem para nos trazer, além de tudo, mais empatia. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar entender o que aquela pessoa sente, é colocada em prática o tempo todo quando consumimos arte. Quando assistimos um filme e nos emocionamos com as histórias e problemas e conquistas dos personagens. Quando ouvimos uma música e sentimos uma maré de sensações com o que aquela letra nos transmite. Tudo isso muda a nossa perspectiva e percepção das coisas e nos faz enxergar em ângulos e de formas diferentes, facilitando a nossa compreensão e clareza e a busca por soluções para os mais diversos problemas. Isso tudo é a arte presente no nosso cotidiano e nos tornando mais humanos. Além de toda essa base que a arte nos dá para o nosso próprio desenvolvimento pessoal e profissional, ela ainda pode nos auxiliar a tratar doenças como ansiedade e depressão com a arte-terapia, que já é utilizada por psicólogos há algumas décadas. A arte-terapeuta e autora Angela Filippini explica a arte-terapia como a utilização de formas de expressão como a pintura, a modelagem e o desenho, para citar só alguns, para trazer níveis profundos do seu inconsciente para o seu consciente, e com isso expandir e transformar seus conhecimentos sobre si mesmo. Na arte-terapia, a beleza do resultado da sua criação não importa, o que importa é o processo e a forma como você vai representar aquilo, sem julgamento. E não é só com a arte-terapia que a arte pode auxiliar no combate e prevenção de transtornos mentais. O ato de fazer e criar arte com as suas próprias mãos, seja através da escrita, da fotografia, da pintura e das mais diversas linguagens que a arte está presente,
é um meio de expressão extremamente poderoso e capaz de fazer a gente se sentir melhor, colocando pra fora e aliviando os nossos sentimentos. A gente também consome arte de forma passiva, como nos casos em que a gente não cria algo, mas a gente consome a criação artística de outra pessoa, como nos filmes, jogos, músicas, livros, vídeos e tantos outros meios. E isso também nos faz muito bem, trazendo relaxamento, distração, entretenimento e até qualidades como concentração, foco e estar presente e imerso naquele momento e universo único. E falando em estar presente, no livro Arte como Experiência, do John Dewey, ele fala sobre como a arte conecta a gente com o aqui e o agora. Experimentar a arte é estar presente e atento a essa troca de sentimentos e sensações. E, inclusive, ele diz que a arte não é a obra ou o objeto em si, mas sim essa interação que flui entre a gente e a obra, e que a arte faz parte do próprio processo de viver, porque a gente sempre está interagindo com o mundo. A arte seria uma experiência, e essa experiência, que ele chama de experiência estética, é uma troca consciente entre o organismo, que somos nós, e o meio, que é o ambiente em que estamos inseridos. Essa troca acontece através dos nossos sentidos, nossa visão, audição, olfato, tato, paladar, como essa experiência te toca, como você percebe ela, o que ela te causa. Isso é a arte e ela só acontece por conta dos altos e baixos da nossa vida. Os momentos de desequilíbrio ou desordem e depois os momentos de satisfação e equilíbrio. A gente transita entre esses dois extremos, buscando soluções para alcançar a estabilidade e depois enfrentando conflitos e problemas que nos levam à desordem. Se a gente imaginar um mundo onde só existe equilíbrio ou só existe desequilíbrio, a arte não existiria. Para o John Dewey, a arte nasce da tensão entre esses dois mundos. E quando a gente pensa em arte como uma experiência, a gente consegue imaginar a possibilidade de compartilhar essa experiência com outras pessoas também. Com isso, a arte dá voz e gera conexão entre as pessoas. Com tantas visões de mundo diferentes, a arte, junto com a cultura, consegue unir as pessoas para compartilhar de uma mesma experiência e nos encoraja a valorizar a criatividade e o diálogo, nos fazendo mais tolerantes e aprendendo todos os dias sobre a pluralidade do mundo e a beleza e importância dela. A arte também nos faz questionar, nos trazendo mais dúvidas para as perguntas e exercitando nosso pensamento e a nossa consciência crítica. Faz a gente refletir, pensar e criar posicionamentos a respeito de ideias, valores e situações, nos transformando em pessoas mais inteligentes e assertivas. Sem a arte, a nossa vida perderia parte do sentido ou até o sentido inteiro, já que a gente não consegue nem ao menos imaginar essa possibilidade de forma hipotética para calcular o tamanho da falta que ela faria. Somos seres criadores por natureza, artistas da nossa própria vida e a nossa maneira. Não importa de que forma você consome, experimenta ou faz arte, ela tá na sua vida o tempo todo, em cada contemplação à natureza. Agora pare e pense, como a arte tem influenciado e transformado a sua vida. Oi, meu nome é Kaique Kemel e eu vim falar a importância da arte na minha vida. A arte mudou tudo na minha vida. Quando eu comecei a entender que arte é arte, eu comecei a me expressar através disso. A arte é meu ponto de escape, é o que eu faço para poder expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu acredito, a maneira que eu vejo o mundo. Eu devo tudo isso graças a uma artista chamada Priscila Alcântara, a menina do Bom Dia e Companhia, através de um álbum que ela lançou em 2018 chamado Gente. Foi um projeto muito artístico, desde a fotografia até as letras da música dela super poéticas. Ela me deu esse clique de como a arte está presente no nosso dia a dia, de várias maneiras, na música, na leitura, na fotografia, no criar, e como tudo isso tem uma ligação em nossas vidas. Isso me fez entender como a gente é dependente da arte, como a gente consome arte de uma maneira absurda e às vezes nem percebe. Eu acho que a arte faz parte da gente. Olá, eu sou Ana Cristina, eu tenho 16 anos e sou de Uberaba, Minas Gerais. Bom, a arte que eu consumo me ajuda muito. Então quando eu assisto alguma série, vejo algum filme, isso me relaxa e me deixa mais calma. Dá um alívio, descansa a nossa mente sobre esses pensamentos. E a arte que eu produzo tem me ajudado muito, pois me dá algum propósito de continuar ali fazendo alguma coisa. E até criei um clube na minha escola sobre desenho e a gente conversa, criei amizades. E mesmo na quarentena eu fortaleci mais meus vínculos. Então a arte não ajuda só numa coisa, ajuda em várias coisas que a gente às vezes nem imagina.